Boa noite, pessoal. Estamos ainda aguardando para iniciar. Daqui a uns minutinhos a gente inicia, tá bom? Boa noite. Estamos começando. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos começando a nossa primeira transmissão aqui, aguardando a Deolinda chegar. A Deolinda deve estar chegando para a gente poder começar a nossa conversa sobre o que é o papel da pesquisa e do conhecimento acadêmico na área da arte, terapia. O nosso trabalho na ATESP é ligado à revista de arte terapia. Essa revista é uma publicação eletrônica, 2 exemplares por ano, e ela traz vários artigos, várias produções de muitos profissionais. Deolinda, você consegue acessar o som? Você consegue acessar o som, Deolinda? Estou tentando... Estou tentando o contato com a Deolinda, mas eu não consigo ouvi-la. Alguém pode me dar um retorno se o som tá ok? Porque eu não tenho a noção se eu estou sendo bem ouvida ou se é uma coisa que não está funcionando bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, vamos lá. A arte-terapia, ela se baseia em algumas questões que são fundamentais. A gente tem um tripé de campos de atuação que sustentam a nossa produção e o nosso cotidiano de trabalho. A prática clínica, a prática de atendimento, que é super fundamental para a nossa posição no mercado de trabalho como profissionais da área da saúde. Então, nosso trabalho se vincula à saúde pela nossa prática clínica, nossa prática de ateliê terapêutico, que pode ser em vários contextos, mas bastante ligado à saúde. Outro campo importante, eu não estou conseguindo ouvir a Deolinda.
Outro ponto importante que a gente tem na nossa prática é a questão do conhecimento também que é produzido na prática institucional. O trabalho que a gente faz em instituições como escolas, creches, hospitais, o trabalho nas unidades de saúde dentro das PICs, esse é um trabalho que é bastante fundamental para a gente e que também gera uma legitimidade. A gente interage com muitos profissionais de vários campos de trabalho que vão conhecendo eu adicionei Finalmente eu cheguei. eu Tá me consegui vendo? chamar porque não entrava, eu te chamava e você ficava do lado de fora e eu estava ficando aflita, mas vamos lá. Oh, que pena. Leila, põe a tua câmera um pouquinho mais em pé para isso, para ver o teu rosto todo. Ótimo. E Tá eu bom. estou aqui embaixo, tá Aí bom? estamos as duas aqui e eu estava conversando sobre como a gente trabalha, dos nossos Isso. campos de atuação. Então, a atuação clínica que nos dá uma prática e uma legitimidade no atendimento de pessoas, de famílias, de indivíduos que trazem algum grau de sofrimento ou alguma necessidade de se conhecer melhor Tá ótimo, da tá? sua expressividade, da sua criatividade. Aham. Temos também a prática institucional. Eu acho que a prática institucional é uma coisa fundamental, porque a gente interage com profissionais de outros campos, a gente traz a nossa atuação para foco, então nós passamos a ser profissionais conhecidos como confiáveis, como tendo uma prática respeitável. Eu acho que isso, as Leila, PICs... Leila, Oi. desculpa te interromper, mas o teu som, de repente, abaixou muito, tá? Para todo mundo tá assim baixo? Só se eu No tiver... começo estava muito bom. Alguém tentou me telefonar aqui e, de repente, o teu som abaixou. Veja agora, continua. Então, eu estou tentando aqui, eu vou pôr meu fone de ouvido, que talvez ajude, porque fica com o microfone mais pertinho, né? Então, é isso que eu vou tentar fazer agora. Só preciso achar É o que estava muito lado bom. certo, né? É sempre esse Tá. emaranhado de fiozinho, eu fico sempre muito perdida. Essa é right. Então, vamos ver se a gente consegue chegar num som que seja agradável para todo mundo. Olha, estão falando aqui que tá bom, então Bom, vamos continuar. Para mim tá baixo, mas está dando para ouvir assim mesmo. Tudo para mim bem. tá ótimo. Então, a gente estava Leila, falando... Oi. isso, continua, não Então, a quero gente te estava interromper. falando do campo do institucional, que é aquele campo que a gente trabalha em equipes, que a gente é reconhecido pela nossa produção, que passa a ser conhecido, que é arte-terapia, passa a ser algo compartilhado por outros profissionais da saúde, da educação, da assistência social, dos diversos campos onde a gente atua. Isso é fundamental também para dar sustentação às práticas integrativas de saúde, incluindo a arte-terapia nelas, foram também algo que nos ajudou bastante a nos consolidarmos como atuação profissional. E o terceiro... Tá, no terceiro pilar, tá bom, O vai. terceiro pilar é o da produção acadêmica. Esse é o pilar que nos dá uma legitimidade mais a longo prazo. A gente constitui um campo de saber. A gente vem constituindo isso com trabalhos a partir das nossas práticas, que as pessoas mandam para a nossa revista, que eu já falei um pouquinho dela, com as dissertações, teses e mesmo os trabalhos de conclusão de curso que vários alunos vêm
no fim da sua formação, descobrem arte-terapia, fazem a pesquisa, depois buscam a formação nessa área. E a Deolinda quer Tá, falar. isso. Então, agora eu te dou a Porque palavra. você apresentou a nossa revista e eu queria fazer menção aqui aos dois parceiros nossos, o Sandro Leite e a Mariângela. Como aqui não cabiam 4 pessoas, então viemos nós duas. Mas E eles virão justificar um futuramente. pouco por que nós trouxemos o tema da arte-terapia na academia, que tudo foi em função de uma pergunta que foi feita logo na primeira live com a Dilaina, explanando, falando sobre a arte-terapia e sobre a TESP, e alguém perguntou, mas tem graduação, tem doutorado, tem mestrado? E eu, na hora, fiz uma observação que a arte-terapia está, sim, na academia. E isso é importante as pessoas entenderem que aí eu vou contar um pouco da nossa história, e foi muito Uhum, gostosa essa nossa conversa e essa nossa preparação, porque foi uma viagem no tempo. E, Leila, nós fazemos parte dessa história, né, na construção desse verdade. saber e dessa prática. Uhum. Então, lá nos anos 2005, 2008, a arte-terapia estava bombando, explodindo, crescendo, muitos cursos pelo Brasil todo, e a ATESP achou interessante começar um levantamento das produções científicas no Brasil. Então, a TESP e o BAT se juntaram e criaram comissões e envolveram o Brasil todo. E isso foi muito bonito e muito gostoso. Então, a gente recebia as produções do Sul, do Norte, Nordeste, Sudeste, e fomos elencando e criando essa base de dados. Essa pesquisa é imensa, ela começa com o ano, o tema, as palavras-chave, o autor, em que região, em onde foi que ela foi aplicada. Mas o que eu quero dizer é a arte-terapia, tanto nos cursos de formação e especialização, entrando nessa base de dados com os trabalhos dos alunos que estavam se formando, dos novos arte-terapeutas, como também houve um resgate dos trabalhos de doutorado, mestrado, que compunham esse corpo, né? E que a gente não tinha muita noção. Então, infelizmente, esses dados foram usados, estão lá na UBAT, eles foram entregues em 2010 para todas as associações do Brasil, então todos sabem e têm essa base de dados na mão, e o desafio que eu lanço, Leila, você vai gostar da ideia, é que a gente dê continuidade a esse trabalho, né? Quem sabe, Dilaina, a TESP lança aí um desafio, uma proposta, para as associações todas se unirem e começarem a fazer, dar continuidade a esse trabalho todo que foi tão valioso. Por que ele foi valioso? Porque ele deu uma sustentação acadêmica, científica importante, inclusive para nós conquistarmos o nosso CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, hoje nós somos reconhecidos, nós existimos. Agora tem uma luta futura, que é a validação da lei, não é? E essa historinha eu achei importante a gente trazer de volta. Sandro, Ângela, que estão aí nos ouvindo, fizeram parte dessas comissões, de Laina, tantos outros arteterapeutas. Hoje eu revendo a lista de todos os voluntários, né, que participaram, então tinham alunos formandos, os próprios profissionais, professores, houve um envolvimento nacional muito forte, muito interessante, muito bonito, e essa base está aí à disposição. Continua, Leila. Então, e aí nós temos, hoje em dia, esses dias eu fui olhar o banco de dados de teses e dissertações da CAPES, né? E foi muito
o que foi muito surpreendente para mim, como a arte terapia já consta como um descritor tranquilo. Então, eu pus arte terapia e já apareceram muitos trabalhos, eu não sei o quanto isso está atualizado. Por exemplo, a tese do Sandro, que foi defendido o ano passado, ainda não consta do banco, não chegou. Então, não houve a atualização. E também não aparece nenhum trabalho de 2020. Eu sei que nosso ano é complicado, nós estamos no meio de uma pandemia, ia começar a vida acadêmica este ano quando esta situação se interpôs no nosso caminho, né? Então, estamos provavelmente com uma produção meio que brecada. Mas Agora, Leila, uma pergunta. Eu entrei nesse banco de dados e parece que a partir de um ano, antes de 2000, não existe nada. Aliás, existe, a gente sabe que existe produção, tanto de doutorado quanto de mestrado. Mas as produções que não aparecem anteriormente, a gente pode solicitar? O que você acha que a gente pode fazer? O que eu tenho no banco de dados, que eu fiquei levantando todos os trabalhos que foram elencados, eram 60 e poucos, e começou em 2003. Então, antes disso, esta sistematização de dados não era feita. Onde a gente vai buscar? A gente vai buscar nas universidades, provavelmente, porque a CAPES nos dá uma tranquilidade muito grande, porque ela fala do Brasil como um todo. Ela reúne toda a produção acadêmica do Brasil em termos de mestrados, doutorados. Agora, não tinha antes disso, e tem um período, eu acho que até 2008, 2009, não tinha o resumo da tese, porque a gente tem o privilégio de entrar e, vamos dizer, não existe arte terapia no título de um trabalho. Eu vou ver, será que isso é mesmo um trabalho de arte terapia? Daí a gente tem acesso ao resumo. E o resumo nos coloca, isto é um trabalho de arte terapia, porque fala disto, daquilo, e consta o termo. Entendi. Então, a gente teria que buscar nas fontes, as universidades, nas fontes, né? nos bancos de dados, nas bibliotecas das universidades. Isso é um trabalho que a gente chama de estado da arte. Isso pode dar uma boa pesquisa de mestrado ou doutorado, para quem está interessado. O nosso estado da arte realmente é esse banco de dados, né, Leila, que a gente construiu, não é? Esse levantamento de todas as pesquisas feitas em um determinado período. E a gente descreve tudo que a gente usou e como fez essa pesquisa, como esse trabalho foi feito. Eu sei que esse trabalho foi sistematizado pela Cristina Alessandrini e ela fez esse relato fiel do que tinha sido feito e como tinha sido feito esse levantamento. Interessante que hoje eu entrei naquela tabela toda, na tabulação toda, então todos os trabalhos que eram mestrado e doutorado, existe um pequeno resumo do tema, do assunto, então, mesmo que a palavra arte-terapia não entrasse no título, como muitos outros, pelo menos a partir do meu mestrado, quando a gente colocava efetivamente arte-terapia no processo de arte-terapia, ele estava no título, nós tomamos cuidado ao pedir as dissertações de mestrado, doutorado e pós-doc, um pequeno resumo para nós sabermos e identificarmos exatamente o tema que estava sendo discutido e qual foi o fio onde a arte-terapia entrou na condução dessa pesquisa. É isso que os alunos novos, que as pessoas que estão entrando em contato agora com a arte-terapia, devem saber. Não existe um mestrado da arte-terapia, mas é a arte-terapia sendo usada dentro da minha pesquisa de mestrado, de doutorado ou de um pós-doc.
Ficou claro, Então, Leila? não existe um campo de pesquisa exclusivo nos mestrados e doutorados no Brasil, dedicado à arte terapia, mas existem Isso, pesquisas em arte terapia sendo feitas em muitas universidades ao longo do Brasil. Isso a gente vê Rio Grande do isso. Sul, Minas, Goiás, Pernambuco, São Paulo, Rio, Uhum, vários estados, Espírito Santo, teve muito lugar que as isso. pesquisas foram feitas e vão crescendo. A gente sabe que doutorados e mestrados estão maiores, né, em termos de quantidade, e então a gente tem, por exemplo, no ano de 2016, 10 títulos. Tá. No ano de 2017 já um pouco menos, eu não sei se que também começam as questões de diminuírem os financiamentos, as bolsas, né? Porque É, pesquisa de mestrado e doutorado normalmente depende de bolsas. Então, a sem gente vê dúvida. que um ano que estava mais favorável foi 2016, ou aquele período que antecedeu, né? Uns 3, 4, 5 anos antes, que favoreciam a pesquisa. Estamos Aham. num período É, mais árido, estamos numa crise financeira, estamos vindo é. em crise há uns anos, Olha, tem né? uma pessoa aqui, Cristina, perguntando a linha de pesquisa. Por exemplo, para o nosso estado de arte, foi feito um levantamento bibliográfico, certo? Então, convidávamos as pessoas a mandarem os seus trabalhos com título, instituição, ano, sujeito, temas, população e tal. Dentro da arte-terapia, nas dissertações, nas teses, são inúmeros os trabalhos, né, Leila? Exemplo, No sentido gerontologia, da s- prática que a pessoa abraça, gerontologia, você fez, não fez, Deolinda? O seu a trabalho minha foi em foi gerontologia. gerontologia, Cristiane Pomeranz também, reabilitação, saúde Educação, mental, educação, muitos, trabalhos né? institucionais, cuidado com profissional de saúde, como foi da Vera Ferretti, vários É, tipos de trabalho que são feitos no campo da clínica, da psicologia educacional, social, da gerontologia, de vários isso. campos, na medicina, algumas coisas na psiquiatria, que é o da Eliana, É. que se Uma outra asca. pessoa que passou rápido aqui, como é que ela pode acessar e fazer essa pesquisa? A Pelo pesquisa site da CAPES. pelo site da CAPES, você pode fazer a pesquisa digitando banco de teses, CAPES, banco de teses, você encontra. E lá dentro é uma pesquisa muito simples. Você põe o descritor, arte terapia. É. E isto já Você chama. tenta. Isso. Eu acho que também poderia jogar algumas palavras, né? Ou só a arte, porque de repente só a arte-terapia aconteceu isso que nós vimos hoje, de serem a partir de 2012, eu acho, né? A primeira que aparece. Aqui, para mim, apareceu o trabalho desde 2003. Três? Dentro, três. É. 2003 são poucos. Três em 2003, dois em 2004, um em 2005, vai indo. Nenhum em E aí 2006 vai aumentando. e vai aumentando, vai aparecendo com mais frequência os anos, É. né? Mas o que também me perguntaram há um tempo atrás, acho que foi a Georgia que perguntou, o que é estado da arte. Estado da arte é uma pesquisa Uhum. que tenta dar conta de toda uma produção que existe num determinado campo e num determinado período. Então, eu vou dizer, olha, eu quero saber de 2010 a 2015 quantos trabalhos em arte-terapia foram publicados, que títulos foram elaborados, que linha de pesquisa que se seguiu, e eu vou descrevendo, eu vou ter uma visão geral do que é o campo de conhecimento produzido naquele Sem período. dúvida.
e naquele local, quer dizer, no Brasil, no local que a gente pesquisou foi A Brasil, Tânia, e o período a gente tentou desde o comecinho até 2010, que era a nossa época, 2010, né, que terminou a pesquisa. nem me fale. A Tânia, do Quintal de Brincadeira, nossa amiga querida, deu a sugestão aqui de procurar, nessa ideia de procurar palavras, né? Então, por exemplo, terapia pela arte, muitos psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? Eles usam muito a arte-terapia. Então, tentando algumas palavras, eu acho que vocês vão receber bastante informação. E outra coisa que eu acho interessante, e eu acho que aí vale uma divulgação nossa, são os artigos da nossa revista, né, Leila? Que Sim. elas são muito balizadas, elas passam por 2 pareceristas. Outro dia uma aluna perguntando, mas qual o valor de um artigo, né? E o artigo, ele tem um peso muito bom e muito grande, porque ele passa por uma avaliação de 2 pessoas. Então, ele é abalizado, ele é aprovado cientificamente. Ele tem o... Esse trabalho é para ser divulgado, ele fala, ele tem consistência. Então, nesse sentido, os artigos da revista, além de muito variados, são temas assim super, super variados, e muito bons para serem usados como referência nos trabalhos de finalização de curso, né? Eu posso estar buscando nas revistas essas referências. Eu acho que vale a pena. Olha, uma grande amiga e ex-aluna, Ângela, que é artista plástica, ela fala então dos temas, ela trabalhou muito com emagrecimento, agora está pondo aqui hipnose também, como linha de pesquisa, né? Ela Sim. fez um trabalho muito interessante com a cirurgia bariátrica. Uma coisa importante dos artigos, ainda dando continuidade no que você vinha dizendo, eles têm uma grande vantagem, eles trabalham com um tempo mais recente. A produção de um livro é um processo demorado. Então, ele normalmente já dá conta de uma realidade que passou algum tempo. O artigo é muito mais fresco. Ele está falando do que a gente está vendo aqui e agora. E ele tem um livro pode não ser não ser submetido a nenhum olhar de um parecerista. Ele pode ser um livro. Eu posso lançar um livro sem nenhum compromisso com rigor. Isso. E a revista científica ela tem este recurso de usar os pareceristas que lhe dá legitimidade para essa publicação. Ela fala sobre coisas que são avaliadas e aprovadas por pessoas que têm notório saber na área. Isso eu acho que é muito interessante. Então, ter um artigo publicado é uma coisa muito interessante. É trabalhosa, mas tem um peso. E a revista, que se chama Revista da ATESP, está acessível no nosso site, facilmente encontrada. Praticamente a coleção, acho que a coleção inteira está no site, não é, Deolinda? Olha, acho que já entrou nós quase fizemos uma reforma do site e revendo depois com a Ângela e conferindo, falta o número 7 e, se não me engano, mais um outro número. Mas é muito fácil, porque você tem revista e aí já pede imediatamente para fazer o download. Então, é um recurso um acesso muito rápido. A revista, o site ainda precisa ser aprimorado. Hoje mesmo eu naveguei bastante por ele e tem algumas coisas que faltam que são importantes. Por exemplo, agora você está falando dos livros, então eu posso escrever um livro. Nós temos uma infinidade de livros escritos por arteterapeutas que estão valendo como pesquisa para os alunos.
Na nossa época, eram textos em inglês, eram xerox de livros de alguns professores que cediam e a gente copiava. E hoje em dia existe uma produção muito grande. E no site existia um link, biblioteca, onde esses livros foram colocados. É muito simpática a forma. Então, o aluno tem um acesso, nossa, olha, tem esse livro, existe esse autor, e aí já linkava com a editora, às vezes com algum desconto e tal. O nosso provedor, o nosso técnico, está tendo algumas dificuldades, mas a biblioteca vai ser reencaminhada. A Deia está perguntando se a gente pode usar a arte-terapia com pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica. Com certeza podemos, e existem pessoas que trabalham com isto. Existem arteterapeutas que trabalham com isso. Eu acho que a gente pode trabalhar antes e depois da cirurgia. Trabalhar a imagem corporal, trabalhar fantasias, medos, uma série de coisas que a gente pode trabalhar com a arteterapia que é muito interessante. A arteterapia é um instrumento muito rico, até porque ela não se limita àquilo que eu tenho claro na minha consciência. O material vem, ele se apresenta. Eu não controlo tudo, né? Na fala, a gente é mais treinada a se controlar. Na produção artística é menos. Então, acho que ela traz muito material para a gente poder elaborar esse processo de transformação que a pessoa que fará uma bariátrica sofrerá. Né? Eu acho que é bem rico. Já supervisionei trabalho nessa linha. Eu mesma não fiz, mas já supervisionei. Então, acho que é um campo muito interessante. Pode fazer sim, ideia. Você viu mais alguma pergunta aí? Eu estou com a garganta na ânsia e na vontade de falar, eu forcei um pouco a voz e secou minha garganta. Você viu mais alguma pergunta? Por enquanto, aí interessante? não. Aqui... Alguém quer falar mais alguma coisa? Também alguém está colocando que algumas pessoas fizeram estágio com essa prática, que é bastante... cirurgia bariátrica. Que é bastante interessante. É possível fazer, sim. Sim. Então, olha que legal. A Ângela está dizendo que ela faz a reconstrução do corpo com argila. Quer dizer, a gente pode fazer muitas coisas interessantes, usar muitas técnicas, usar para vários fins, abordar de várias maneiras e vários momentos do processo, né? Sem dúvida. É importante as pessoas entenderem, né, que a arte-terapia, como ela trabalha na multidisciplinaridade, quantas vezes a gente não cria parcerias, né, com outros saberes, com outras profissões, e a gente forma uma dupla de trabalho interessante, onde uma conduz de um jeito, e daí vem a arte-terapia e conduz de outro, porque a arte ajuda a fechar alguns processos. Nós fizemos um trabalho de meditação com alguns grupos, e quando acabava a meditação, eu conduzia para a salinha e fazíamos a expressão daquela sensação, daqueles sentimentos, e parece que as pessoas percebiam um pouco mais o que a meditação estava ativando efetivamente. Não era só estar num estado gostoso, mas coisas que começaram a perceber no seu corpo e ali iam expressando. Então, realmente, a arte-terapia, nas parcerias, eu gosto muito. Gosto de fazer essas duplas, né, com diferentes saberes. Temos mais uma pergunta da Helena, que está perguntando sobre a relação da arte-terapia e outras linhas teóricas dentro da psicologia. A gente vê a arte-terapia como um campo à parte da psicologia, mais próximo e que dialoga. E ele vai dialogar com
qualquer linha psicológica com quem a gente esteja trabalhando. Por exemplo, na clínica do SEDES, o pessoal trabalha e normalmente existe um psicanalista fazendo o trabalho de psicanálise com o paciente e a arte-terapeuta fazendo o trabalho de arte-terapia, que é um processo paralelo que vai trabalhando outras maneiras da pessoa se expressar. Então, é uma coisa bastante rica e eu acho que a gente tem que se abrir. A arte-terapia precisa do diálogo com as outras áreas, com a fono, com a assistência social, com a psicologia em suas múltiplas correntes, né, e múltiplos olhares para o ser humano. Alguns a gente tem um olhar mais próximo, outros menos próximos, mas a gente estabelece o diálogo. Acho que isso é o fundamental. A nossa linguagem é a expressão através da linguagem artística. E isso dá muito recurso, que ajuda muito, vamos dizer, o processo psicoterapêutico, inclusive. Porque alguns conteúdos emergem, né? E aí vai trabalhar na psicoterapia, não necessariamente comigo. Eu trabalho um tipo de coisa... Alguém está sugerindo aqui que se faça uma live falando da identidade do arte-terapeuta. Olha que bonito. Então, diretoria, atentas e vamos lá, continuar. Mais um tema, né? Um belo tema. Eu estou achando muito, muito bom esse momento nosso, como realmente uma divulgação da arte-terapia, né? Às vezes as pessoas ainda perguntam, mas como assim? Como ela é? Como funciona? E essas lives eu acho que estão trazendo, não só da TESP, como de vários arteterapeutas que estão atuando e que estão agindo e fazendo lives de suas áreas, né? Ou até de atendimentos e tudo, o quanto as pessoas estão entendendo melhor essa nossa prática e essa nossa área. Né? Mas eu acho importante a gente trazer hoje essa da arte-terapia nesse mundo acadêmico para mostrar a seriedade, a fundamentação, o quanto a gente trabalhou para conquistar esse lugar. Né? E acho que aí a gente vem alcançando resultados bastante expressivos e bastante importantes. Tá? Seja pelo número de cursos e número de profissionais, todos atuando e abrangendo uma gama enorme de áreas aí incríveis. Tá? E a nossa questão também do rigor da nossa formação, que é sempre muito cauteloso no sentido de a gente poder ter instrumentos bem poderosos para trabalhar e nós não trabalhamos com crenças, com fés, mas com a prova de que o nosso trabalho contribui para o processo de crescimento dos nossos clientes. Isso está bem fundamentado e é isso que a gente está buscando, trazer para o foco da atenção da academia o quanto a arte-terapia já não é mais uma técnica que se usa, mas sim um campo de conhecimento. Eu acho que isso é o principal que eu defendo. Isso. E o quanto a gente, participando de congressos outros, que não só de arte-terapia, e ao apresentar os nossos trabalhos, a gente ouve, puxa, então hoje a arte-terapia tem uma voz. Ela é algo que tem uma sustentação científica. Não é mais um achismo, um encanto, uma coisa que cai do céu. Não, ela tem uma base científica, né? Importante. Eu acho que a arte-terapia continua sendo encantadora, ela é muito poética, mas ela é científica também. Sem dúvida. Ela não perde a poesia e nem o encantamento. Mas a gente trabalha com rigor da ciência também. Isso.
A Eu acho gente que isso é tem que ser fundamental. criativo, né, Leila? A gente Tem. pode ser, deve ser criativo, poético, a gente traz cores, a gente traz formas, mas a gente traz também conhecimento e um embasamento científico importante. Eu acho que isso é o fundamental. Nós estamos trabalhando com bastante seriedade e trazendo já um campo bem mais consolidado. Acho que agora, em breve, colheremos mais frutos ainda. Eu estou Sem preocupada dúvida. com o tempo, né? O Tá nosso tempo bom? estourou, né? Ah, muito bom, muito bom. Então, aguardem o próximo capítulo, que deve ser lançado em breve. A live, de novo, quarta-feira que vem, sempre às 19 horas. E acho que está valendo a pena seguir, acompanhar e divulgar, né? Quem assistiu hoje, foi a primeira vez, gostou, vamos lá, vamos lançando e trazendo perguntas. Eu acho que a gente vem se preparando e está pronta para A Márcia estar está nos ajudando. contando uma coisa. Nós temos mais um É, pouquinho, porque a nossa live é de 1 hora. Eu pensei que fossem 40 minutos. Então, não é. É 1 hora. Então, nós temos mais um tempinho. E tá. eu gostaria de dialogar também, que as pessoas coloquem as suas questões. Então, é que está passando muita coisa Isso. rápido, não dá nem para a gente acompanhar tudo que vocês estão É, trazendo. é rápido mesmo. A nossa amiga que seguiu, que fez as outras, era jovem e ela conseguia, mas eu não A estou gente não é conseguindo. De tão vez em rapidinho quando eu assim. consigo, Agora, uma tá? coisa que é importante, lógico, a arte-terapia não é um campo de conhecimento que nasceu e surgiu no Brasil. Ela veio para o Brasil depois de muitos anos. Ela surgiu nos Estados Unidos, Europa, e foi trazida para o Brasil década de 70, 80, foi chegando e foi se instalando mais a partir da década de 90, 2000, e agora ela ocupa o Brasil praticamente inteiro. Temos É, muitas associações, muitos cursos em quase todos os estados do Brasil, acho que 15 ou 16 já. é. O que eu acho importante também, Leila, é falar da importância das pessoas se associarem. Quer dizer, foram essas associações. Quer dizer, ela começa com um curso aqui, outro ali, os cursos foram crescendo, se expandindo, sentimos a necessidade de termos as associações foram sendo criadas, depois veio a UBAT como uma reguladora dos nossos currículos, né? Então a gente se baseia na UBAT, ela tem uma resposta para a gente enquanto associação, e aí é importante a gente estar dentro da associação, participar tanto dessas lives, quer dizer, nós estamos vindo esse começo até como membros da diretoria, colaboradores, mas eu acho que é um espaço que está aberto, né, para qualquer arte terapeuta que queira contribuir e trazer a sua prática. Eu vi aqui a visita de uma amiga minha que faz constelação familiar, e eu gostaria, uma curiosidade, se em algum momento da constelação ela consegue trazer um pouco da arte, ou é só o olhar dela que encantou e levou-a para a constelação familiar. Enfim, E tem uma é colega aqui que importante esse fortalecimento das associações, né? Participar, colaborar, fazer parte, é é realmente se estar incluir. legítimo, né? Porque a gente não é ainda um conselho, não existe um conselho regional ou federal de arte-terapia, mas nós estamos tentando trazer essa viabilidade. Estamos nos organizando para isso. Então, as associações são embriões para um dia a gente poder ter conselhos. Não sei se seremos nós, as conselheiras, eu não sei quanto tempo isso demora, mas a gente quer que a nossa profissão seja regulamentada. E esse é o caminho.
Se a gente não se associa, a gente fica num certo improviso. Eu me formei, mas eu estou distante da minha categoria. Juntos a gente É, tem força. Tem uma moça aqui é. falando que ela era do Museu de Imagens do Inconsciente, trabalhou, não sei se ainda trabalha, Uhum. e que a arte-terapia, eles pesquisaram muita coisa da arte-terapia na Europa. É verdade, Sem dúvida. a gente tem diálogo, e nos nossos congressos, a gente tem congresso do Mercosul, que está numa fase difícil desse congresso Leila, conseguir põe sair. tua máquina. Deixa eu Isso, abaixar. isso. Estou Tá. aqui com ela na minha mão e às vezes eu esqueço. É, É porque a gente fala com a mão, se mexe, né? Um pouco de italiana, né? Então a gente se é. mexe. E, Leila, sabe que falando em museu do inconsciente, eu participei de umas lives da psicologia analítica e os vídeos estão disponíveis, mas eles criaram uma verba, assim, bem pequena, de R$ 29, que vai ser encaminhada para o museu, que diz que está num estado assim calamitoso, tão super mal, não estão conseguindo manter, então estão fazendo uma campanha agora para arrecadar fundos para ajudar um pouco na recuperação do Museu da Arte do Inconsciente. eu, É lamentável, né? eu Porque acredito realmente que é uma referência para o sim. arte-terapia o E, trabalho a, da Nise da Silveira. e E aqueles podendo vídeos. visitar, né? Já pensou perder todo Uhum. aquele acervo? Uma judiação. Eu acho que Depois eu aqueles posso até. vídeos são fundamentais, os Aham, vídeos, imagens do inconsciente, que a gente hoje em dia encontra no YouTube. Não sei se eles estão. Me parece, a cópia que eu acessei outro dia é uma cópia do MoMA, então não acredito que seja uma cópia clandestina que está por aí. Mas eu acho que esse material poderia ser vendido, e para nós, profissionais de arte-terapia, seria fundamental ter esse material. Então, eu acho que a gente precisa de algum diálogo, a gente entrar em diálogo e começar a juntar força, né? Para sem poder dúvida, também reerguer o museu e a sem gente dúvida. ter instrumento, porque a produção deles é fantástica, ela elucida É, muita coisa. é. Quem fez essa parceria foi a Freedom, que oferece também um curso de formação em Uhum, arte-terapia. E eu posso até conversar com a Luciana, que coordena lá, e uhum. colocá-la em contato com a TESP, quem sabe a TESP fazer algum movimento também e a divulgação desse, dessa ajuda, né? Sim, Acho que enquanto a associação é uma ação importante para a gente estar abraçando, né? a campanha Abraço o Museu de Imagens do Inconsciente. Eu acho que É, todos é, nós teríamos o maior carinho, porque temos um é, carinho muito grande pelo sem trabalho da dúvida, Nise e sem dúvida, por aquela produção, que tanto sem nos dúvida. ajuda a pensar o que é É, saúde mental, o que é doença mental, o que é arte terapia nesse contexto, né? é. É. Enfim, É, e é por aí que a gente vai caminhando, né? Com é, todo o nosso carinho e a nossa poesia. Gostei do que você falou. nós somos pessoas que temos poesia, que lidamos com poesia, e que podemos continuar, nunca vai morrer a nossa maneira poética de trabalhar, Sem a nossa dúvida. linguagem poética. Na hora de Isso. sistematizar, a gente sistematiza dentro de moldes mais científicos, mas não vai morrer. Isso. Mas também com leveza, com amorosidade, com Sim, colorido, né? Eu procuro com os passar muito nossos isso para os recursos, alunos. com a É, nossa existe o, linguagem. existe o rigor, mas existe também muita amorosidade no trabalho científico. Né? Coloque o seu coração no trabalho, não fique tão amarrada às regras, elas existem, estão ali para ajudar e não para bloquear, né? Sim, com Muito certeza. bom, muito As, bem. o nosso trabalho é esse mesmo. Então, eu gostaria muito de receber o trabalho de vocês na nossa revista, conhecer essas experiências, tantas que vocês foram dizendo, esse pessoal que veio participar com a gente, cheia de ideia bonita, cheia É, de prática interessante,
sistematiza, coloca no artigo, manda para a gente, na revista tem as normas para você seguir, apresentar. A gente tem o maior carinho na orientação, não há crítica, não há a coisa de eu não aceito, mas a gente dialoga com cada um que apresenta trabalhos para a gente poder chegar nessa forma, que é a forma, vamos dizer, mais acadêmica. Mas não mata a nossa poesia. A academia não precisa matar a nossa poesia. É isso que eu tenho a dizer. Não, sem dúvida que não. Muito bom, Lídia. Foi um prazer. Eu gosto muito de trabalhar com você. Eu Na também. revista a gente trabalha sofre, bem, sofre, a gente mas sofre um chega pouquinho, lá. mas a gente somos 4 e os 4 vão se entendendo e vão construindo esse caminho de uma forma muito gostosa, muito suave, muito amorosa. E espero que, então, vocês que nos acompanharam aqui hoje tenham gostado e que a gente tenha esclarecido um pouco esses caminhos da arte-terapia e que você pode seguir e ir para um processo mais profundo, acadêmico, ir para um mestrado, para um doutorado e trazer a arte-terapia sem medo, né? Com muita propriedade. Tá bom? Então foi realmente muito prazeroso ter uma plateia tão junto com a gente, trazendo Sem dúvida. tanta contribuição importante para a gente saber também o que é arte terapia, o que se pensa por aí. Então a gente agradece a participação de todos, das arteterapeutas, dos não arteterapeutas, todo mundo que veio, foi muito importante para nós estar com vocês. Ótimo. Muito então, obrigada. Um beijo a todas e a gente... Uma boa semana, até a semana que vem. Saúde para todos, por favor. Cuidem-se, né? E hashtag produzam. Fique em casa, né? Fique em casa e escrevam um artigo, tão bom, né? Isso, aproveitem esse tempo, tá bom? É isso aí. Leila, um beijo grande para você. Para você também, Deolinda. Um beijão. Muito e para o obrigada. pessoal da TESP que estava com a gente também, muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela confiança e por dar essa oportunidade, certo? Verdade. Obrigada, diretoria. Beijo, beijo. Beijo. Para você todos. Desliga, né? Eu desligo. Encerro. Tá ok. Beijo.